Inova Talks. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Inova Talks e hoje nós temos um convidado muito especial. Eu quero apresentar ele aqui para vocês. Então, nosso convidado de hoje foi de promotor de vendas a gerente nacional de vendas e demandas. Apresento hoje para vocês aqui Márcio Feital. Muito bem-vindo, Márcio, ao nosso ambiente aqui do Inova Talks. Fala um pouco pra gente aí, Márcio. Ok, Rafael, tudo bem? Tudo Grande bem. prazer estar aqui conversando com você, trazendo um pouco da minha experiência. É como você falou, eu comecei lá atrás com 19 anos como promotor de vendas da Johnson & Johnson na cidade do Rio de Janeiro e tomei gosto por vendas, por entender desse mercado de farmácia, etc. E ali eu conheci a profissão de propagandista. Através de, na época, um anúncio de jornal, coisa que o turma que está ouvindo aqui hoje talvez nem saiba o que é, eu me candidatei a uma vaga numa multinacional suíça chamada Roche. E lá eu fiz toda a minha formação real de propagandista, que foi como eu comecei, até gerência regional. Então eu fui propagandista, depois eu fui promovido para uma gerência de território, e já tinha minha própria equipe, ainda muito jovem, depois para uma gerência regional. Saí do Roche, fui trabalhar na AstraZeneca, trabalhando com contas públicas, então atendi o governo tanto na esfera federal, quanto na esfera estadual e municipal, e também com uma equipe de demanda, sempre ligado a equipes. De lá eu quis me reinventar, passei pelo mercado de cosméticos, também na área comercial, trabalhei para a Avon, então tinha uma equipe muito grande, tinha mais de 50 pessoas se reportando para mim nessa época. Tive um convite da FQM, que eu não pude recusar para retornar a esse mercado como gerente regional de vendas. Depois passei pela Besan como gerente de negócios e pela Farmausa como gerente nacional na área de cannabis. Então, assim, passei praticamente todos os mercados, dermatologia, cardiologia, órgãos públicos, tudo que você pensar, uma carreira bem sólida e bem constituída nessa área. Realmente é muita trajetória, é uma trajetória extensa. Eu creio que hoje você vai trazer uma grande experiência para todo mundo aqui que está ouvindo, inclusive você. Se você está aqui, viu essa introdução do Márcio, viu que tem conteúdo de peso aqui pra gente, você ainda não deixou o like no canal, não se inscreveu, então se inscreva aí, deixa o seu like e que eu tenho certeza que vai sair algo extraordinário aqui pra você. Márcio, do começo, pra quem é leigo como eu, eu não sou da área, vou conhecer aqui junto com você. O que é literalmente propagandista, o que faz literalmente assim, e o que pode mudar na vida de alguém que é propagandista? Rafael, essa é uma pergunta excelente, porque maior demanda que eu recebo na rua é o que faz um propagandista? Porque as pessoas veem um propagandista andando com a mala para lá e para cá, aquela grande mala preta, sabem que ali dentro tem remédio, mas não entendem bem qual é a função dele. A função do propagandista ela é muito estratégica para a indústria farmacêutica, porque ele é que leva as informações para que o médico possa prescrever os medicamentos. Então, ele leva todas as informações técnicas, todas as informações científicas, para que o médico se sinta seguro a escolher um medicamento e passar para o paciente. Além disso, ele tem que ser um grande estrategista de comunicação. Esse é um ponto base que eu falo para quem está aqui me ouvindo. Porque num mês você visita 250 a 300 médicos. Imagina, 250 a 300 clientes diferentes que pensam diferentes. E em 5 minutos, que é o tempo médio que um propagandista fica da sala, ele tem que saber dar o recado dele. Então, ele tem que entender que o Rafael é um cara mais aberto, mais amigão, ele consegue conversar melhor, mas que vai pegar um outro médico que tem um perfil mais fechado, mais restrito, e ele tem que ter sucesso. Ele tem que fazer aquele médico entender do produto dele e se sentir seguro para fazer essa prescrição. Então, essa é a vida de um propagandista. São 5 minutos mágicos, em média, dentro de uma sala que ele tem que levar conhecimento, técnica, ele tem que estar muito bem preparado para estar executando a função dele. Tem alguma coisa que, assim, você gosta que as pessoas entendam, que geralmente entendem errado sobre a profissão? Ah, sim. O mais comum é que acham que o propagandista só entrega a caixinha. Ele anda para lá e para cá, conversa com a secretária, que a vida dele é fácil. Gente, não é. Um propagandista recebe, vocês terem ideia, quem está aqui me ouvindo, na casa dele, mais de 50 caixas de amostras grátis que ele tem que organizar na casa. Ele tem que colocar dentro do carro, ele tem que separar material médico a médico. Ou seja, é uma profissão maravilhosa. Ela é bem remunerada, ela tem uma série de atributos que fazem com que todo mundo queira ser propagandista.
mas ela não é uma profissão fácil. Você tem que ser profissional, você tem que ter muito conhecimento, você tem que ter muita habilidade, você tem que ter muita atitude para poder ser um propagandista de sucesso. Você já passou por várias empresas da indústria farmacêutica. O que essa vivência te ensinou sobre o tipo de profissional que realmente cresce nesse mercado? Rafael, me ensinou que se você não tem conhecimento, se você não sabe o que está falando, se você não tem profundidade, você não chega a lugar nenhum. Então, a base de um propagandista é conhecimento. Ele tem que conhecer muito bem do produto dele, ele tem que conhecer muito bem dos concorrentes, ele tem que conhecer muito bem o médico, tem que entender de pessoas. Como é que é o perfil do médico, o que o médico pensa, sabendo que são 250, 300 médicos diferentes, então ele tem que entender individualmente de cada um. Então, a pessoa que tem conhecimento e tem uma habilidade de comunicação, que tem uma habilidade técnica muito boa, e junto a isso, atitude, gente, determinação. Quem não é determinado não pode ser propagandista, porque você se programa muito, você se prepara muito e você toma muito não pela frente. Você encontra muita porta fechada, você encontra o médico prescrevendo o produto do concorrente e você tem que ter aquela automotivação para superar e passar por todos esses obstáculos. É inegável, Márcio, que você tem sucesso nessa área. Acho que assim, você trouxe aqui pra gente muita bagagem que você tem. O que você acha que diferencia um propagandista comum de um assim que tem uma alta performance, que cresce no mercado? Rafael, boa pergunta e eu vou tentar resumir bem para você. Habilidade de comunicação. Sabe, algumas coisas eu vou falar para você, vem da base, vem da educação que a gente carrega de casa, saber chegar numa pessoa, dar um bom dia, que a gente vai interagir com o porteiro do prédio, com a secretária. Então tem que saber dar um bom dia, uma boa tarde, conversar com as pessoas, ser genuinamente amigável. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo é, você tem lá o teu conhecimento, você conhece o teu produto, você preparou o material, você fez uma série de coisas. Mas como eu vou falar isso para esse médico? Aí, novamente, entra a sua habilidade de comunicação. Então, o propagandista ele é um grande comunicador. Só que ele é um comunicador que tem muita coisa por trás dele para que ele possa comunicar da forma certa. Então, ele tem que dar a mensagem certa e um erro que todo mundo comete. O propagandista fala muito. Não, o propagandista ele tem que saber perguntar. Isso é que faz com que ele tenha sucesso. Ele tem que saber perguntar e ele tem que ouvir a resposta. Porque muitas vezes a gente quer perguntar e já quer dar a resposta no lugar do outro, né? E no caso do propagandista, não. Ele tem que ouvir o que o médico pensa, ele tem que entender o que o cliente pensa, para aí sim tratar a objeção, poder se comunicar adequadamente de acordo com a necessidade daquele cliente médico. Esse foi um erro que você cometeu lá no começo ou teve algum outro erro que assim, você cometeu que, assim, se caso você soubesse, você não teria... Eu cometi muitos erros, Rafael. Você imagina, eu comecei lá com 19, 20 anos, era muito jovem. Mas essa questão, essa habilidade de ouvir, me faltava naquela época, sabe? Eu acho aquela coisa do jovem que conhece tudo, estudei muito meu produto e sei falar. Mas eu não sabia ouvir, então perdi algumas oportunidades de venda na minha vida por não saber ouvir. Acho que esse é o grande trunfo de um bom propagandista. Todo o complexo de coisas que envolvem a função, seja de conhecimento, de habilidade de comunicação, etc., tudo isso é complexo, como eu te falei. Mas é muito agradável também de fazer. Mas saber ouvir é uma arte, né? Você pegar e entrar nas livrarias, entrar nos sites, agora você vai ver quantos livros tem sobre a arte de ouvir, saber ouvir, não sei lá o que do ouvir, porque isso é que faz a diferença. As pessoas só querem falar, elas não querem se comunicar realmente. Numa comunicação você tem quem fala e quem escuta para que possa ter um diálogo. Se um só fala, é monólogo. Então, você tem que saber dialogar. Mas você acha que hoje em dia esse é o maior erro? Ainda é o maior erro ou tem outro erro que assim, você vê acontecendo gritante? Assim? Rafael, esse ainda é o maior erro. A dificuldade que as pessoas têm, sabe, pela própria pressão que a gente tem na vida, né? A gente está sempre se deslocando, está sempre correndo. Então, você conseguia ter a escuta, né, do que o Rafael realmente está me dizendo. Porque às vezes o Rafael coloca uma objeção sobre um produto e ele fala, o preço é caro. Mas é por quê? Porque ele só não quer que eu fique falando muito na frente dele. E aí quando eu devolvo para ele uma pergunta e falo assim, mas quanto é que você acha que custa, Rafael? E aí você fala assim para mim, R$50. E eu falo, não, Rafael, o senhor talvez esteja com uma percepção errada, o produto custa 30. Talvez o senhor tenha visto em alguma outra situação ou tenha feito algum... Sabe, aí você começa a ouvir. Agora, se ele fala para mim 50 e eu não sei o preço real,
ainda quero continuar falando, não tem mais ali, acabou, não dá mais liga a nossa conversa. Eu falo, mas ele não me ouve. E se ele não me ouve, eu não vendo o medicamento. Então, saber ouvir e saber comunicar nesse trabalho é fundamental. Eu queria dar um gancho aqui. Eu sei que a gente está no momento, assim, porque eu vi que você já cresceu, trabalhou em muitos lugares, tem muitas experiências. E a gente estava conversando antes, né, Márcio? Você hoje resolveu treinar pessoas. Qual foi o momento que você falou, poxa, eu tenho bastante conhecimento nessa área, eu já ganhei, assim, tenho sucesso na área. Qual foi a virada de chave e falou, poxa, eu quero ajudar outras pessoas a alcançar, vou lançar um produto, um curso para ajudar outras pessoas a entrar nesse mercado? Teve uma virada de chave para isso? Teve, Rafael, porque o que acontece? Como você falou no início, eu tive a felicidade, eu tive a sorte de ter boas pessoas que me ajudaram a chegar aonde eu cheguei. Então, desde da turma lá que eu chamo, sempre tenho um carinho imenso, que eu sempre vou falar, que é o balconista que está lá na farmácia, que me ensinou de produto, me falou como é que era, como é que o médico prescrevia. Então, ganhei muito conhecimento ali, até chegar na minha última função, que é de gerente nacional. E o que eu percebo hoje? Eu vejo várias pessoas que têm interesse em entrar na área e olho lá o currículo. O currículo é maravilhoso, é formado, é pós-graduado, fala 2 idiomas, mas não sabe se comunicar, não entende do mercado, sabe? Então, não tem profundidade de conhecimento, não tem, talvez, as habilidades necessárias para estar entrando nesse mercado e trabalhando como propagandista. Então, eu sentindo essa necessidade, né, de falar assim, pô, as pessoas querem, mas não têm, né, não precisam se desenvolver nisso. E vendo que, com a experiência que eu tenho, com toda a formação, com tudo que eu já passei na vida, eu consigo contribuir para essas pessoas, isso mexe comigo, sabe? Que acho que eu estou falando de legado agora, né? Então, ao longo de mais de 30 anos de carreira, eu poder contribuir para que outras pessoas estejam um dia aqui sentadas no meu lugar, dando depoimento delas, falando como cresceram, como chegaram e como se desenvolveram na carreira que sonhavam, isso me faz muito feliz, sabe? Essa questão de deixar um legado. E tem um lado prático também que eu preciso contar para vocês. Recentemente, eu precisei contratar 100 propagandistas para montar a estrutura de uma empresa que eu estava prestando uma consultoria. E foi engraçado, porque assim, eu recebi mais de 1000 currículos. Cara, eu falo que foi engraçado, mas chegava a doer no coração. E nós não aproveitamos nem 20 currículos. Porque a pessoa, como eu falei, ela chega lá com, eu quero ser, mas ela não conhece o mercado, ela não se preparou, ela não identificou qual é o tipo de empresa. É uma empresa nacional, é uma empresa de pesquisa, é uma empresa de cópia, é uma empresa de genérico. Então, ela não sabia nada do mercado, não sabia nada da empresa. Então, você vê muita gente querendo, mas que não tem ainda a orientação de como chegar lá. Então, dessa forma, além de eu estar deixando um legado para as pessoas, eu também estou contribuindo com o mercado farmacêutico, que é um mercado que cresce em mais de 2 dígitos ao ano. As vagas não param de aumentar e eu estou ajudando os dois lados também, né? Então, eu fico muito feliz com isso. Essa pergunta, né? Como que era as oportunidades nessa área, mas pelo que você falou aí, tem muitas oportunidades. Talvez o que falta é qualificação, assim, para as pessoas entrarem. Só uma pergunta minha mesmo, tá, Márcio? Nem estava no script aqui, não. Você disse que tem muita demanda. Qual que é, assim, a faixa etária de ganho de um propagandista? Tá, vamos lá. Vou tratar de 2 coisas com você. Faixa etária. A gente está falando de uma indústria que, felizmente, não é etarista. Você tem uma ideia, na minha última experiência, eu contratei um propagandista com 66 anos. Então, e muito bom, porque ele tinha todas as competências para a função. Então, a gente não avalia a idade, a gente avalia a competência, porque não adianta eu ter alguém muito jovem, porque o perfil da idade é esse. Mas a pessoa não sabe vender, não tem experiência, não tem bagagem, não está pronta ainda para aquela função. Então, a indústria ela contrata desde pessoas com nenhuma experiência até profissionais sênior, e dependente de idade. Não tem nenhuma restrição de idade, de orientação sexual, de cor, religião, nada. A indústria é totalmente inclusiva. E quando a gente fala de ganhos, é uma outra coisa que é muito atrativa, sabe, Rafael? Eu confesso para você, lá atrás eu quis deixar de ser promotor de vendas para virar propagandista pelo ganho, obviamente. O propagandista ele recebe da empresa carro, ele recebe uma comissão de vendas que é muito boa, ele tem celular, ele tem tablet, ele tem todas as despesas pagas. E a média salarial hoje aqui no Brasil está em torno de 8 a 9 mil reais.
Mas a gente tem profissionais aí ganhando 12, 14, 16 mil reais por mês. Então, isso é um grande diferencial, né? Detalhe, hoje a gente vê aí no dia a dia jornada 6x1, vai para 5x1, quantas horas semanais de trabalho. A jornada de um propagandista ela é de segunda a sexta. E tem férias coletivas, tem todos os seus direitos preservados e garantidos. Então, é uma profissão que você pode estudar, que você pode se desenvolver, que você tem tempo para sua família e você ainda é muito bem remunerado. Excelente. Excelente mesmo. Acho que eu vou ter 3 aqui candidatos já para propagandista aqui comigo, hein? Tá, eu vi que o público ele pode ser muito abrangente, né? Sim. Mas vamos lá. Para aquela pessoa assim que trabalha em farmácia, vamos colocar assim, vendas ou área de saúde, que sente que está parada profissionalmente, mas a indústria farmacêutica pode ser um próximo passo para esse público específico? Olha, eu vou te falar que não deve ser, não. Tem que ser o próximo passo. Você pega hoje, vou te dar um exemplo, Rafael. Um balconista ou um farmacêutico. Cara, esse cara já conhece tudo de medicamento, ele já fala com pessoas diariamente. Então, ele tem tudo para fazer um pulo para esse mercado. Ele precisa conhecer mais do mercado, ele precisa conhecer mais do universo da indústria, técnica de vendas que a indústria usa, mas o dia a dia de tratar com pessoas, de lidar com pessoas, ele já tem. E ele já tem uma formação natural, que é o conhecimento do medicamento. Isso também ajuda bastante para ele. Então, esse profissional, com toda certeza, tem que estar procurando, tem que estar dando esse passo. Esteja ele parado ou esteja ele hoje trabalhando para uma farmácia. Entendeu? Ao longo da minha trajetória, eu tenho vários exemplos de pessoas que eram balconistas e que viraram propagandistas, que eram farmacêuticos, viraram propagandistas também e fizeram uma carreira brilhante na indústria. Então, esse é um passo bem, bem interessante. Bom, eu queria te fazer essa pergunta na hora que você estava falando, mas eu não quis te interromper. Bom, você tinha falado que pegou mais de 1000 currículos e 20 só que você aproveitou. O que você estava procurando nesses currículos que você não achou? O que precisava ter? Por exemplo, se ele fosse, sei lá, da farmácia, ele teria mais chance com isso? Ou o que você esperava nesses currículos, Márcio? Bom, vamos lá, Rafael. Vou te contar e vou olhar aqui para quem está assistindo a gente agora, porque acho que isso aí muda a vida de vocês. A gente procura um profissional que tem uma grande habilidade de comunicação. Esteja ele lá na farmácia, esteja ele no banco, esteja ele em qualquer setor que ele lide com o público ou que ele goste de lidar com o público. Esse é o grande diferencial. Ele tem que gostar de pessoas, ele tem que querer se comunicar, ele tem que ter uma grande habilidade de comunicação. E muitas vezes a gente não encontra isso. Você está numa entrevista, você me pergunta uma coisa, eu te respondo outra, totalmente diferente. Ou quando eu vou lá, e eu sempre sou muito exigente com entrevista, e a indústria como um todo é muito exigente. Você fala assim para mim, não, já construí um prédio de 10 andares, um exemplo. Eu falo, tá, mas você começou pela estrutura lá de baixo ou começou lá por cima e qual foi o cimento que você usou? Acabou, você não sabe me contar. Quando isso acontece, eu já sei que aquele candidato ele está preparado para falar, mas ele não tem profundidade de conhecimento. E a indústria exige que, claro, quando você está numa entrevista, não vou exigir que você conheça tudo de medicamento, mas que você tenha a humildade de falar assim, olha, isso aqui eu não estou preparado, mas eu vou aprender. Porque quando você está na frente de um médico, a gente está lidando com vidas humanas. Se o médico prescreve errado, se o médico não usa o medicamento da forma adequada e você comunicou isso a ele, a culpa é sua. Então, quando você está comunicando algo que mexe com vidas, você tem que estar muito seguro, você tem que ser muito preciso, você tem que ter um conhecimento profundo sobre o que você está falando. Se eu vejo que a pessoa não tem um conhecimento, ok. Mas que ela demonstra que não tem, mas quer aprender, ela está aprovada. Agora, se ela mente num processo, ela está eliminada automaticamente, se ela finge ser aquilo que ela não é. E o que a gente mais vê hoje em dia é isso. As pessoas que falam assim, porque eu me formei, porque eu sei. Eu olhei lá no Google, o Google me contou. Mas quando você aperta um pouquinho na entrevista ou com perguntas usando até o método STAR que eu falo lá no curso, as pessoas, eu vou usar o termo naufragam, né? Elas não conseguem ir à frente, por quê? Porque elas não têm conhecimento. E quem afunda elas é o que está dentro delas, não é o que está do lado de fora. Então, é o que sempre afunda o navio, não é a água que está fora, né? É a água que está dentro. Então, se você está bem preparado e está com conhecimento, você vai ter sucesso. Olha, isso que o Márcio está passando aqui pra gente é ouro, Márcio, porque são vivências que você tem que vai ajudar você que quer entrar nessa área, ter
esse ganho mensal a entrar no mercado da forma correta. Mas, para quem tem dúvida, como eu, como que é a rotina real de um propagandista? Bom, você disse que ele ganha carro, tablets, enfim, mas como que é realmente? Por trás daquela imagem que a gente vê, né? Sim, Como né? que é de verdade? Você pode passar pra gente com autoridade a rotina. Eu posso falar isso com total segurança para vocês. É uma rotina dura, tá, gente? Não tem, e aí eu vou ser bem verdadeiro. A gente está aqui conversando, eu tenho que dar, não tem almoço grátis. Né? Como eu falei, você recebe 50, 100 caixas na sua casa. Eles te dão um carro, a gente trabalha com um carro muito bom, na maioria das empresas, carro automático. Mas você tem que ter uma mala de carro arrumada, com as amostras que você vai usar naquele dia ou naquela semana, com os materiais que você vai entregar ao médico. E antes de entrar no médico, você tem que estar muito bem preparado também. Não é só chegar lá e levar aquele material e entregar. Eu vou visitar o Dr. Rafael. Quem é o Dr. Rafael? Qual é o tipo de produto que ele tem preferência de prescrever? Ele é um cara mais amigo, é um cara mais fechado? Eu tenho que conhecer esse cliente, então eu estudo muito antes de entrar da sala. Tem que falar com a secretária, quando eu chego no consultório, pergunto, e aí, tá tudo bem? Eu posso falar com o doutor hoje? Ele está tranquilo? Se ele está tranquilo, significa que ele tem tempo para mim? Porque às vezes você precisa de 10 minutos e o médico não tem 10 minutos. É melhor voltar outro dia. Então, você tem que ser muito estratégico na tua preparação. Porque aqueles 5 minutos que eu falei que acontecem dentro da sala, tem que ser muito bem aproveitado, gente. Muito bem aproveitado. Você tem que ter muita técnica, você tem que ter muita habilidade de comunicação naquela hora. E se você não chega ali totalmente preparado e vai entregar qualquer material, você não vai vender. Porque quando eu saio da sala, está o meu concorrente, que muitas vezes tem um produto com a mesma substância e outra marca. E esse concorrente está bem preparado. E ele vai lá e rouba a minha prescrição, ele rouba o nome do meu produto da memória do médico. Então, cara, tem que, sabe, é uma profissão que eu amo. Mas você tem que ter muito conhecimento, você tem que ter muita determinação, como eu te falei. A gente trabalha na rua, tem dias que está sol de 40 e tem dias que está frio, tem dias que está chovendo. Você tem que estar pronto para passar por tudo isso. Senão, você não vai ter sucesso na profissão, sabe? Qual que é a diferença, então, Márcio? Já que você citou de quem está preparado e de quem não está. Por exemplo, quem se prepara com você. Vai lá, faz o curso da Happy Mind, se prepara com você. Ele está bem preparado. Qual que é a diferença, assim, de carreira de um propagandista bem preparado para um que não está preparado, que comete todos esses erros que você citou aqui? Rafael, é bem interessante quando você me pergunta isso, porque a indústria farmacêutica, elas são 2 momentos. Um é o que você quer entrar, então você se prepara muito para entrar. Mas quando você começa a dizer assim, você está dentro do barco, né? Eu passei no processo seletivo, você comemora, vibra, está feliz. Você tem que se manter naquela empresa. Então, tudo aquele conhecimento que você teve aqui no curso, você vai ter que colocar ele em prática. E você vai ter que, por isso que eu sempre digo que é o tripé do propagandista, é conhecimento, habilidade e atitude. Se você chegar, foi muito bem no processo, está muito bem preparado, falou bem de técnica de vendas, da rotina do propagandista, de como você trata os problemas, de como você contorna objeções, e conhecendo com a mentalidade que eu vou passar para a pessoa que é, o que ela tem que ser de acordo com as características dela, e como pensam os recrutadores, ou seja, eu conto um pouco no curso, eu dou todas as orientações, como é que o RH atua, como é que é o perfil da vaga, o que o gerente distrital pensa, o que o gerente regional está tendo de expectativa ali naquele processo, a pessoa vai ter sucesso, ela vai entrar na indústria. Só que aí começa o passo 2. Depois que ela está lá dentro, ela tem que manter a atitude. Porque se ela tiver conhecimento, habilidade, não fizer as coisas acontecerem, ela não estiver pronta para isso, o barco começa a encher de água. É aquilo que eu falo, ela naufraga e não se mantém na profissão. E a pessoa que comunga desse valor de conhecimento, habilidade e atitude, cara, vai começar igual eu comecei lá, representante, e vai ser gerente regional, vai ser gerente nacional, vai para o marketing, vai para a área de treinamento. O céu é o limite. Tenho amigos meus que começaram comigo e hoje são presidentes de empresa. Então, se você comunga desses valores, você vai ter sucesso. Mas você já deve ter visto ao longo da sua caminhada, como você citou, pessoas que tiveram sucesso, pessoas que também tinham potencial, mas não foram para frente, né? Uma pergunta sincera: o teu treinamento, ele pega essa pessoa e direciona ela para ela realmente
pegar o potencial que ela tem. Às vezes você que está vendo, você tem potencial, você quer, mas você não consegue alavancar. Resolve isso também, Márcio, seu produto. Sim, Rafael, a gente consegue trabalhar muito bem nisso. Porque o que eu faço? Qual é a metodologia que eu tenho? Existe uma análise comportamental que é usada pela indústria. Chama-se DISC. Então, não importa qual é o resultado do seu comportamento. É a atitude que você tem com o comportamento que você tem. É isso que faz a diferença. Então, eu mostro que se você é mais introvertido, você pode ter sucesso. Se você é extrovertido, você pode ter ou não ter. Não é o que fala mais, que nem eu falei, que vai ser o que vai ter mais sucesso, aquele que agita mais a bandeira. Muitas vezes é o que ouve mais. Então, é ensinar quem fala muito a ouvir mais, a quem fala pouco a se mostrar também. Existe uma coisa na indústria que eu digo que é visibilidade. Né? Tem uma piada antiga que eu falo, mas que é a mais pura verdade. Você sabe por que a gente come ovo de galinha e não come ovo de pato? Olha, não sei te responder. Os dois botam um ovo todo dia. Esse pessoal que está aqui nos vendo, alguém sabe dizer? Eu sei. Porque a galinha canta lá quando bota o ovo, não é isso? Isso aí. É isso. Então, quem não é visto também não é lembrado. Né? Então, é uma brincadeira que a gente fala, um jargão que a gente tem na indústria farmacêutica, mas não é só você fazer bem. É você ter visibilidade, você mostrar como é que você faz aquilo ali bem. E aí você vira uma referência. E se do momento que você sai da função só de propagandista e vira dentro dessa função uma referência para os seus colegas de setor, para os seus colegas de companhia, a sua carreira começa a deslanchar. Você começa a ter aquilo que a gente falou lá no início, autoridade. Você começa a ter autoridade, que é o conhecimento total sobre a tua profissão, e você começa a ensinar os outros. Mas ensinar com a humildade de aprender com quem também está chegando com quem você está ensinando, porque ensinar também é aprender. Então... Interessante, Márcio. Só um adendo aqui. O produtor sabia e eu não sabia sobre... Tá vendo? Tá, peguei aqui agora. Vamos lá, Márcio. Você falou Vamos lá. que tinha um diferencial no seu produto, que seria a parte prática ali da seleção. O que é isso? Por que é tão importante isso? Esse treinamento de 1 a 1, né? Que você tinha citado pra gente. Rafael, isso é bem interessante que você está falando para mim. Hoje eu botei lá no Instagram uma questão que é uma pergunta que o RH sempre faz. Me fala um pouco da sua vida. Aí você fala lá, olha, eu sou casado, sou Flamengo, tenho uma nega chamada Tereza, tenho tantos filhos, parará. A gente copia a música lá do Jorge Benjor. Né? E a gente fala muito da vida da gente naquele momento. Mas o que o recrutador está querendo ouvir ali não é se você é casado, se você tem filhos. É como você organiza suas ideias. O que você pensa. Então, quando ele fala assim, me fala um pouco de você, é a hora que você vai falar, olha, eu tenho uma formação X, sou administrador, sou biólogo, sou farmacêutico, não importa. Ao longo da minha vida, com essa experiência, eu consegui atuar nesse fator. E aí você vai falar coisas que são importantes para a vaga. E tenho tratativas, eu tenho iniciativas de solução de problemas, porque eu já me deparei com um caso que era assim, e eu fiz isso, isso, isso. O que você está dando para aquela pessoa? Você está falando assim, poxa, eu tenho uma bagagem de ensino, a minha bagagem de ensino eu aplico ela no meu dia a dia, eu uso ela para solucionar meus problemas, isso de forma estruturada, de forma pensada, com um pensamento organizado. Que é isso que o recrutador está buscando, porque um propagandista, eu falei aqui agora há pouco você, o trabalho dele começa na arrumação de caixas quando as caixas chegam na casa dele. Aí ele tem que arrumar o carro, aí ele tem que olhar o perfil do médico, ele tem que se preparar para falar individualmente com cada médico. Então, ele tem que ter o quê? Um pensamento organizado e estruturado. Se ele faz essa pergunta para você e você só fala da sua vida, o recrutador vai falar, olha, que vida legal que ele tem. Mas não vai ter utilidade nenhuma essa resposta para o que ele está buscando na prática. Então, eu acho que quando você fala da diferença do método, quando você fala de tudo isso para mim, é como é que a gente organiza os pensamentos e mostra aquilo que a gente tem, que é o nosso valor, como é que a gente se comporta, e entrega isso para o recrutador. Eu acho que essa é a grande diferença. Ninguém vai para um processo para mentir, para falar o que não é. O objetivo não é esse, não é preparar as pessoas de uma forma falsa. É preparar com consistência, falar, você é assim, mas você vai explicar isso assim. Você vai se mostrar assim. Você vai falar o que é importante, não o que a pessoa quer ouvir, mas aquilo que você é e que faz sentido para a pessoa. E essa verdade que a gente coloca
é que faz com que você que está nos ouvindo amanhã possa ser meu colega aqui na indústria farmacêutica, que você esteja ao meu lado, puxando sua pasta e vou encontrar com você. Eu sou nacional, mas ainda olho as coisas, vejo a propaganda e quero fazer propaganda, quero conversar com o médico. A minha veia de propagandista tá muito forte correndo aqui. Então, é isso que você tem que ser. Você tem que ser o melhor dentro daquilo que você é e saber o que você fala, que é assim que você se vende. Porque quando você está na frente de um médico, você está vendendo um produto. Quando você está na frente de um recrutador, você está vendendo quem? Você. Você chega lá, eu tenho que conhecer o Rafael, tem que entender se ele tem um pensamento alinhado, se ele tem estrutura de pensamento, como é que é a linha de raciocínio dele, como é que ele trata os problemas. A gente cita aí o método STAR, que é um método que realmente funciona, é comprovado, não é invenção minha, isso você vai procurar na internet, vai achar muita literatura sobre isso. E assim as coisas vão acontecendo. Mas o grande diferencial é como que eu, sendo eu, entro num processo seletivo. É isso que você vai aprender. Eu já vou te perguntar sobre o método STAR, que eu acho que é uma dúvida que todo mundo tem. Mas antes de você ir para o método STAR, esse seria um erro fatal, Márcio, que tira a pessoa da seleção? Ou teria um outro erro fatal, assim, que ele pode cometer ali, que tira ele do processo? Ou você diz, não, esse é um erro que a gente realmente... Esse é um erro que eu encontro muito, Rafael. No dia a dia, quando a gente já começa ali, você já começa a notar que o candidato não tem um pensamento, às vezes, estruturado. Né? Tem uma imagem que eu gosto muito, porque o recrutador está todo organizado ali. Ele sabe o candidato que ele quer, ele sabe o perfil, ele sabe tudo. E você se você não chega ali muito bem, com seu pensamento muito bem organizado, muito bem preparado, você não vai ter sucesso. Então, eu tenho que orientar a pessoa, desde controlar os nervos, que eu falo, né? Que ela chegar segura. Para você chegar seguro, meu amigo, você tem que ter prática daquilo que você está fazendo. Você tem que já rodar naquele modelo. De aparecer uma vaga, eu vou pesquisar a empresa, eu vou entender o modelo de negócios, vou ver como o meu perfil se adapta para aquela vaga, o que eu posso falar de melhor, né, que realmente está dentro de mim, e colocar isso numa entrevista. E tem vários candidatos que já naufragam aí porque não conseguem fazer esse papel, não conseguem passar dessa fase. O outro erro fala assim, me conta um caso que você entregou um resultado inesperado. Ou, fala para mim, se acontecer, você tem um médico super importante no seu setor e esse médico não atende a nossa empresa. Como é que você solucionaria isso? E a pessoa fica assim, sem ter muitas vezes uma resposta. E naquele momento, o ideal você tem que imaginar numa pergunta, onde que eu vivi algo parecido? Então, qual foi a situação que eu tive à minha frente? Como eu tratei essa situação? Quais foram as iniciativas? Qual foi o plano que eu tive? Quais foram as ações que eu realizei? E qual foi o resultado? Muitas vezes você não entregou o resultado positivo. Você não conseguiu entrar na sala daquele médico. Mas o que eu estou olhando ali? A tua estrutura mental. Estou vendo se o que você está me falando, se o que você fez faz sentido para o meu negócio. Porque se não fizer sentido, você também está eliminado aí nessa pergunta já. Entendeu? E agora sim, né? O que é esse método STAR e por que ele ajuda tanto assim na entrevista? Como você citou que é um método comprovadamente, cientificamente falando. Sim. O que é interessante no método STAR? Eu digo que ele é um fatiador. Ele age com a gente, porque quando você se depara com um problema, às vezes o problema parece que é grande demais, né? A gente olha e fala assim, pô, esse problema aqui não tem solução, Rafael, me ajuda aqui porque eu não sei como fazer. A hora que você fala assim para a pessoa, não, calma, esse é o problema? Então vamos olhar a situação. Qual é a situação que a gente tem? Vou imaginar aqui que você tem que vender 50 unidades a mais de um produto. Você fala assim, pô, é impossível, porque é muita coisa, etc. Calma, vamos pensar, 50 unidades. Quantos médicos você tem que você pode conquistar para poder fazer a prescrição desse produto e te ajudar na demanda? Aí você começa a olhar lá no seu painel médico, que é o seu maior tesouro. Né? Se você tem um painel bom de médicos para visitar, clientes bons, você tem mais chance de vender. E aí você começa a falar, pô, eu tenho 20. Então, se aquelas 50 unidades, quando você divide por 20, já virou 2 e pouquinho. Então, em um mês, se um médico fizer 2 receitas daquela ali, se tiver 20, 25 médicos, você já bateu a meta. Então, você tinha um problema, uma situação, você começou a fatiar. Falei, pô, isso aqui, o problema é esse, como é que eu vou fazer? Então, é isso aqui, vou achar esses médicos. E o que eu vou falar para cada um desses médicos?
Quais são as ações que eu vou fazer? Então, é situação, a gente tem lá o problema, ou a situação que a gente está se deparando. A tratativa, a gente define um plano de ação, vou escolher 25 médicos e vou trabalhar por 2 prescrições de cada médico. Quais são as ações que eu vou fazer com esses 25 médicos? Eu vou aumentar minha frequência de visita, eu vou deixar mais amostra, eu vou levar mais literatura científica. E aí você vai conhecer o cliente e vai fazer as ações. E depois você vai medir o resultado. Isso é muito importante, porque você tem um problema que parecia gigante e você vê que conseguir 2 prescrições de cada médico não é nada. Se um médico atende lá em torno de 20, 30 pacientes por dia, né? Então, o problema que era gigante ficou desse tamaninho. Então, o STAR, ele faz isso com você. Ele te ajuda a pegar coisas que parecem inalcançáveis ou que são problemas muito complexos. Você vai dividindo as ações, vai dividindo, vai fatiando até que você chegue no resultado esperado. E isso faz toda a diferença. Imagina, você está na frente de um recrutador. E ele fala assim, me conta um caso difícil, Rafael. Você está aqui me entrevistando. Eu pergunto para você, Rafael, conta um caso de um entrevistador que foi difícil, que a pessoa não desenvolvia ou deu problema no som e tal. Como é que você fez? Você vai falar, poxa, Márcia, a situação era essa, aí eu usei essa estratégia, fiz essas perguntas e a entrevista no final foi um sucesso. Então, eu sei o que você fez ali. Você contou para mim, eu vou falar, pô, o Rafael sabe o que faz. Agora, se eu falar, Rafael, o que você fez? Você falar, não fiz nada. Rezei? Pedi para Deus, ou sei lá, ou sair da sala, desistir? Aí você já mostra uma falta de estrutura. Você fala, a gente entende que o candidato não vai conseguir entregar aquilo que a gente precisa. E ele também está eliminado se ele não tem esse tipo de metodologia. No seu treinamento, você vai muito mais a fundo nesse método e você mostra ali para o seu aluno, no caso, como ele usar isso no dia a dia. Você faz a entrevista no 1 a 1 com ele ali também, dando essa vivência que você tem para ele, né? Foi isso, pelo que eu tenho entendido até aqui, é isso que você entrega também dentro do seu método, não é, Márcio? Sim, Rafael. O que acontece? O primeiro encontro é individual. A intenção é eu conhecer a pessoa que está ali fazendo o curso comigo, entender como é que ela se comporta numa entrevista, quais são os conhecimentos que ela já traz, quais são as atitudes comportamentais. E ali é feito um mapeamento dessa pessoa. Nesse momento, eu nem digo para ela o que está acontecendo com ela, não dou um feedback. Ali para quê? Para deixá-la livre para fazer o curso da melhor forma. E aí ela vem, faz o curso, ela vai aprender o que é a indústria, carreira do propagandista, ela vai saber de técnica de vendas, ela vai aprender desde lá, que eu te falei, da arrumação do carro, ela vai caminhando comigo, vai chegar no processo seletivo e depois que passa no processo seletivo, que também, como eu te falei, a gente vai usar esses exemplos do STAR muitas vezes na solução de problemas para que eles ganhem bagagem, ganhem autoridade sobre isso. Isso vai ser utilizado muitas vezes. A gente faz a simulação da entrevista e também um case, que hoje é muito utilizado pelas empresas, um case no qual elas têm que resolver, e esse case é cheio de problemas, né? Não é um case assim, ó, seu produto está vendendo 50, tem que vender 40. Não, seu produto está vendendo 50, tem que vender 100. Como é que você faz? E aí você vai usar lá o método STAR, vai praticar como apresenta. Então, a profundidade é muito grande. Por quê? Porque não adianta eu falar para você, olha, você faz aqui, blá, blá, blá. Não, você tem que estar preparado. Indústria farmacêutica só entra quem realmente está muito preparado. Se você não tem um preparo adequado, você não vai conseguir entrar, e se entrar, não vai ter sucesso. Então, a gente vai muito a fundo naquilo, que eu chamo de competências essenciais que a indústria pede hoje. Só uma pergunta nessa fase do case, que eu acho que é algo que assusta muita gente, né? Pô, é o pior. O que o candidato ele precisa demonstrar nessa fase, Márcio? Acho que o principal, Rafael, é método. Porque a indústria farmacêutica ela é uma indústria tradicional. Né? A gente não anuncia na TV e bota a pessoa feliz porque tomou um remédio. Né? Você leva o conhecimento para o médico, você leva a amostra para a experimentação, você faz um diálogo, uma conversa de vendas com o médico, e a partir dali é que começa o seu sucesso, quando o médico começa a fazer a prescrição do seu produto e a fase final, quando o produto está lá na farmácia. Então, quando eu falo para você de método, é isso, sabe? Quando você vai apresentar um case, e eu falo isso para qualquer um, não tem resposta certa nem resposta errada no case. Tem um método que você utilizou no case.
Porque o case ele é fictício. Quando você recebe um case de qualquer empresa farmacêutica, vai estar lá escrito assim para você: esse case é baseado em dados que não são reais, etc, etc, etc. Tem sempre alguma menção a isso, porque é uma simulação. Então, o que está sendo analisado ali? É se você conseguiu vender 200 unidades a mais no final, ou 300, ou o resultado do case? Não. Mas é como é que você estrutura o seu pensamento para poder elaborar aquele case. Esse é o grande diferencial. Então, se você tem um pensamento estruturado, chega no case muito seguro do que você tem que fazer, amigo, eu posso falar para você, a vaga é sua. Porque muito provavelmente não vai ter ninguém que vai entregando aquilo que eu vou ensinar você a entregar no processo seletivo. É esse o seu foco, Márcio, com a RapMind? É o aluno ouvir a vaga é sua, você está dentro? Qual que é a trajetória, assim, que a RapMind, por exemplo, ela pega ali o aluno, para onde ele leva ele? Quais os resultados que você espera desse treinamento que você tem? Qual é a trajetória que tem ali na RapMind? Rafael, eu olho para a RapMind como um transformador de vidas. Tá? Porque quando você se matricula num curso e você quer entrar numa empresa, você está comprando um sonho naquele momento. A minha função é fazer o seu sonho virar realidade. Então, assim, não falta esforço da minha parte, nem do pessoal que trabalha comigo. A gente mergulha muito a fundo nos processos, muito a fundo. A gente individualiza o candidato. Para isso tem uma entrevista inicial, depois tem um case final com feedback. A gente faz todo o roteiro de um processo seletivo, com RH, com o gerente distrital, com a apresentação de case, porque eu quero aquele candidato pronto, gente. Quero que vocês entrem lá de um jeito e você, no final, você vai falar, putz, eu vou gravar a primeira entrevista. E vou gravar a última entrevista. E você vai se olhar, você vai falar, pô, como eu mudei. O que eu aprendi nesse curso. Não sou eu que vou só falar para você que você mudou. Você vai se olhar e você vai ver isso. Sabe? Você realmente vai estar pronto para conquistar a sua vaga. Então, esse é o maior legado. É isso que eu quero entregar para o candidato. A segurança de que ele vai entrar. E tem uma outra coisa que eu falo, Rafael. O nosso meio, ele é um meio de vaidade, né? Nós somos vendedores. Vendedor não vive sem conquista. A minha maior conquista é ver meus alunos indo trabalhar, conquistando a sua vaga na indústria farmacêutica. Eu tenho mais de 30 anos nesse mercado. Eu não ia arriscar o meu nome, a minha reputação, fazendo um serviço, um trabalho que não proporcionasse isso de verdade para as pessoas. Quem for ao curso, você tem lá, tem uma cláusula que fala quem não gostar pode desistir, mas eu tenho certeza que vai gostar e garanto, sai totalmente preparado para ingressar numa vaga. E com detalhe, saiu dali, o curso acabou. 1 mês depois apareceu uma entrevista, 2 meses depois apareceu uma entrevista. Entre em contato comigo, entre em contato com a minha equipe, que a gente vai estar lá conversando, assessorando, tirando dúvida, vendo se conhece alguém na empresa, para falar para onde é a vaga, qual é o perfil certo, para poder ajudar e orientar a pessoa também. Com essa experiência assim, que ele vai adquirir desse processo seletivo, o que muda na confiança do aluno, Márcio? Muda tudo, Rafael. Acho que vou fazer uma alusão, sabe? Eu gosto muito de usar metáforas. Imagina que você ganhou um quebra-cabeça aqui de 2.000 peças. Aí a gente abriu, tirou do plástico, caiu as pecinhas todas. Naquele momento, é uma bagunça. Você olha para aquilo ali, você não sabe nem por onde começar. E muitas vezes a gente vai assim para os processos seletivos, ou quando olha para uma coisa nova, né? Nossa primeira coisa, sabe, o novo assusta, né? E é acabar com esse susto. Esse quebra-cabeça no final, esse medo, esse susto, esse nervosismo, esse desconhecimento, ele acaba e se transforma nesse quebra-cabeça montado que é tão bonito, que é o aluno preparado, pronto para as entrevistas, pronto para conquistar a sua vaga. Essa a grande sacada do curso, sabe? É organizar a mente, porque você tem currículos brilhantes, pessoas com muita vontade, só que está tudo desmontado ainda. E você organiza aquilo e prepara para que essa pessoa chegue ao sucesso e conquiste a sua vaga. Para quem viu até aqui, Márcio, e pensa assim, poxa, será que é para mim? É para mim? Como a RapMind ajuda a pessoa a entender que se tem esse perfil, né, para essa carreira? Olha, essa é uma pergunta de R$1 milhão, mas eu gosto muito dela. É uma profissão que é para todo mundo, Rafael. Por quê? Conhecimento. Conhecimento depende de quê? De você estudar, de você aprender, de você querer
né? E eu tenho 55 anos de idade, vou contar a minha idade aqui para vocês. Há 2 meses atrás eu estava fazendo curso, já tenho inúmeros cursos, eu tenho FGV, marketing pela FGV, sou biólogo de formação, tenho diversos cursos na área de liderança, tenho pós em gestão de pessoas. Sabe, a gente não para de estudar. Então, conhecimento é algo que ninguém tira da gente. Então, se você tem vontade de aprender, se você busca conhecimento, você está pronto para a indústria. Se junto desse conhecimento você tem habilidade, ou seja, as habilidades através do conhecimento elas podem ser desenvolvidas, porque você vai lá, é como um jogador de futebol, a gente está aí agora com a Copa. Eu sou do tempo de jogadores que cobravam falta, né? Todo mundo sabe o que é uma falta, todo mundo sabe o que é o futebol, mas quem batia falta bem era Zico, era Roberto Dinamite, esses jogadores foram sumindo ao longo do tempo, porque ninguém quer treinar. Então, conhecimento, ele vira habilidade quando você treina, quando você pratica aquele conhecimento. Senão, ele só é conhecimento. Então, se você tem conhecimento, você pratica, você desenvolve as suas habilidades e tem uma atitude vencedora, uma atitude de conquista, uma atitude de confiança, você chega lá. Então, é para todo mundo que tem essas três características dentro de si. Se você não tem, eu sou muito sincero, não vá ser propagandista. Você tem que buscar conhecimento, você tem que querer botar suas habilidades em prática e tem que ter muita atitude. Meu objetivo aqui não é que as pessoas venham fazer o curso achando que eu vou fazer milagre. Não é isso. Elas têm que ter e a participação maior é de vocês. Eu só sou a pessoa que vai organizar vocês, organizar os conhecimentos para que vocês conquistem o sonho da vaga, o sonho de entrar na indústria farmacêutica. E pelo que eu vi até aqui, assim, é uma área que proporciona uma vida boa, assim, tem um salário bom, a condição boa. Márcio, se você pudesse falar diretamente com alguém que quer entrar na indústria farmacêutica, mas está perdido, o que você diria, assim, no geral? Faça um curso, se prepare, pesquise, leia o que é a indústria farmacêutica. Gente, a informação está abundante hoje na internet. Você abre ali no Google, você vai ter muita informação. O problema é, nem tudo aquilo que você vai ler ali é verdade. O que é verdade, o que é mentira, infelizmente a gente não tem esse filtro lá ainda. Mas se prepare, entenda um pouquinho da profissão e procure um curso para te orientar. E eu falo para você, hoje com total certeza, Rafael, o que a gente entrega na Happy Mind é muito acima da média do que tem no mercado, sabe? Venha para a Happy Mind, faça o curso, conheça e eu tenho certeza que você vai conseguir conquistar sua vaga. Essa é a pergunta que pode mudar a vida de muitas pessoas. Sim. Como que eu faço para entrar? Quando tem a turma? Como que é? Para onde eu vou? Explica um pouco para a gente mais. Tá, nossa turma agora, a gente tem 2 turmas abrindo no mês de julho, uma no dia 6 e uma no dia 7, com aulas de segunda e quarta-feira e terça e quinta-feira. Tá? As aulas sempre de 7 até as 22 horas, 19 até as 22 horas. Você encontra todas as informações, tudo que você precisa saber no site openmind.net.br e no Instagram da Happy Mind. Você entra lá, tem tudo. E se você quiser fuscar um pouco a minha vida também, tem lá o meu LinkedIn, Márcio Feital. O Márcio é com acento na letra A. Então, você também tem ali toda a minha trajetória, as empresas que eu passei, onde eu trabalhei. Então, tá tudo lá. Então, você consegue ver muito bem meu perfil no LinkedIn. O site também, o meu perfil está bem explícito, tem todas as disciplinas que nós vamos estudar. A gente fala dos 10 módulos, das 13 aulas, do que você vai receber. E tem tudo lá para que você possa olhar e falar assim, estou pronto. Mas se fez isso tudo e ficou alguma dúvida, tem o WhatsApp lá do curso e tem também o e-mail de atendimento. Então, entre em contato com a gente. Na maioria das vezes eu estou respondendo diretamente, porque eu acho que é muito importante eu falar, eu não tenho olho no olho, porque o mundo virtual às vezes atrapalha um pouco isso, né? O WhatsApp nem sempre proporciona, mas eu gosto de falar diretamente com as pessoas e ouvir delas o sonho, ouvir delas aonde elas querem chegar e poder verdadeiramente colocar minha palavra ali falando aonde eu vou levar essas pessoas. E tudo isso que o Márcio citou, o site, o link, o LinkedIn dele, vai estar aqui na descrição do vídeo. Então,
Você pode agora olhar aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado, a gente vai deixar para você ir direto lá, para você conhecer, para você se inscrever e não perder essa oportunidade, porque realmente, Márcio, é uma grande oportunidade. O mercado tá precisando de pessoas. E se você pensa, poxa, é para mim, vai lá, entra aqui, clica aqui no botão abaixo e vai lá conhecer o curso da Happy Mind. Sim, Rafael, você trouxe uma coisa que é bem curiosa. E eu queria convidar vocês a pensarem estrategicamente desde agora. Hoje, no mercado farmacêutico, tem em torno de 250 posições de propagandista em aberto. As empresas estão buscando as pessoas e não estão encontrando. Então, ou seja, é hora de vocês se prepararem. Uma outra coisa, todo mundo deve estar vendo aí, Ozempic, Mounjaro, OMS lançando uma caneta, todo mundo quer emagrecer, todo mundo quer usar a caneta. Gente, esteja você acima do peso ou esteja você abaixo do peso, não importa. A estratégia é essa, as empresas estão crescendo. São mercados bilionários. Significa o quê? Aumento de força de vendas. Cada vez que a gente vê uma notícia como essa, a gente entende que as empresas estão aumentando as suas contratações. Ou seja, é um mercado que não para de crescer, Rafael. Hoje, 250 vagas em aberto e com perspectivas de abrirem talvez aí até o final do ano mais 400, 500 vagas. Só esse ano. Detalhe, 250 vagas em aberto porque a indústria não está encontrando profissionais capacitados para ingressar agora. Então, essa é a hora de você se preparar. Depois, passou essa onda, a gente vai ter que esperar uma nova onda para ter esse boom aí de vagas novamente. Márcio, queria agradecer a sua presença aqui no Inova Talks. É um prazer receber pessoas como você, que teve sucesso na vida e que tem uma visão, assim, que eu acho que se todo mundo tivesse uma visão que você tem de ajudar o próximo, de abrir o caminho, a gente teria um mundo totalmente diferente. Então, parabéns pelo seu trabalho, pela sua iniciativa de vir aqui, de expor essa grande oportunidade que as pessoas têm de se inscrever no seu treinamento. Então, ó, se você está vendo até aqui, se inscreve lá, que eu tenho certeza que assim, é algo que vai mudar. Você tem considerações finais pra gente? Primeiramente, obrigado por você ter vindo aqui mais uma vez no nosso espaço. Não, Rafael, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Eu tenho uma consideração final, sim, que eu queria deixar aqui para quem está hoje nos assistindo. Gente, não tem segredo na vida, sabe? Eu vou falar por mim. Eu sou um garoto, não sei quem vai estar ouvindo aqui a gente, eu sou um garoto de Zona Norte do Rio, sabe? Que brincou na rua, que teve que ralar muito para estudar. Eu comecei no banco, não contei aqui para vocês, e eu pagava a minha faculdade, era o salário do banco na época, né? Porque eu cheguei a passar por uma faculdade federal, mas era fora do Rio, meus pais não podiam me colocar lá, não tinha estrutura financeira para isso. Então, minha vida sempre foi ralação. Então, assim, aproveitem as oportunidades. Se você fizer o curso da Happy Mind, se você tem um sonho de entrar na indústria, não entra só, vou fazer um curso. Entra para fazer com muita dedicação, com muito empenho, com muita consistência, sabe? Com muita vontade. Porque é assim que eu vou entregar um curso para vocês. Foi um curso muito pensado, muito aula que vai, aula que volta, estrutura, discute, não tá bom, volta, demora, atrasa lançamento, porque eu quero entregar o melhor, sabe? E eu quero que vocês conquistem os sonhos de vocês. Mas o sonho de vocês começa no coração de cada um, na mente de cada um. Então venham, façam um curso, mas venham determinados falando assim, a próxima vaga é minha. Porque é isso que eu vou entregar para vocês. A chance de garantir a próxima vaga no primeiro processo seletivo que vocês fizerem. Excelente, Márcio. Muito obrigado mais uma vez. Se você chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar o nosso podcast e se inscreva no canal para os próximos episódios. Valeu, pessoal. Um forte abraço para vocês. Até mais. Inova Talks.